Olá, alunos! Sou a professora Vera e volto a falar um pouquinho com vocês sobre a variação linguística, que é um tema muito importante para que você tenha conhecimento não só na sua vida diária, enquanto cidadão, enquanto pessoa que está em convívio na sociedade, mas também enquanto professor que vai para a sala de aula e é preciso ter tato, além do conhecimento, para lidar com as diferenças, as variações linguísticas que cada aluno traz para dentro da sala de aula. Além disso, se trata de um tema debatido e contemplado pelos documentos oficiais, também nas nossas situações cotidianas, seja enquanto profissionais, mas também enquanto alunos, que você precisa às vezes se submeter a um teste, a uma prova, seja um Enem, um ENAD, preparar os seus alunos para um Enem. Você próprio precisa se submeter às vezes ao mercado de trabalho, a algumas atividades práticas e apresentar o seu conhecimento, o conhecimento que você adquiriu. E a variação linguística é um dos temas requisitados durante o percurso aí da sua vida enquanto profissional. Então hoje, pessoal, nós vamos tratar mais um pouquinho sobre essa questão, sobre a variação linguística. Então eu trouxe aqui mais alguns comentários, né, de uma abordagem. Eu estou dentro do mesmo tema, variação linguística, mas em uma abordagem mais voltada para o ensino e aprendizagem de língua. Então eu trago aqui para vocês neste momento um questionamento, né? Quando nós falamos em variação e mudança linguísticas, nós estamos tratando de um tema que gera polêmicas, porque sempre tem aquele estudante, aquele aluno, aquele falante, aquele professor que é contrário, né? E tem uma defesa e a norma padrão, aquela defendida pela gramática normativa tradicional, mas a nossa realidade não é assim que funciona, né? Nós estamos sempre com esse enfrentamento de lidar com a variação linguística e eu trago aqui para vocês um questionamento. A sociolinguística e suas reflexões sobre a variação e a mudança linguísticas devem ser levadas para a sala de aula? Então é um questionamento que cabe a você pensar sobre isso já a partir da sua formação. Então, antes de nós pensarmos mais a fundo sobre essa questão, eu trouxe aqui um excerto de um escritor regionalista denominado Carmo Bernardes, em que ele conta a história dele de quando ele iniciou seu estudo oficial, quando ele começou a frequentar a sala de aula. Veja o que ele disse. Entrei numa lida muito dificultosa, martírio sem fim, o não entender nadinha do que vinha nos livros e do que o mestre Frederico falava. Com os meus, em casa, conversava por 30, tinha ladineza e entendimento. Alívio bom era quando chegava em casa. Custei a danar, a aprender a linguagem deles. Eu falava sungar, os meninos da rua arribar, e mestre Frederico erguer. Era um angu de caroço que Ave Maria. Um dia cheguei atrasado e dei a desculpa de que o relógio lá de casa estava azangado. Um menino que gostava muito de mim foi me salvar e embaraçou-se todo também. Ele está dizendo que o relógio da casa dele escanchelou. Mestre Frederico, o quê? E a palmatória surrou miúdo no tampo da mesa. Então aqui, alunos, eu trouxe esse excerto para vocês terem uma noção e uma vivência de como é a chegada de uma criança que vive na rua, uma criança que tem seus amigos, que vive no seio da sua família diante de uma divergência etária e até de conhecimento dentro da própria família. Então essa criança tem toda uma liberdade linguística e de repente ele é colocado dentro da sala de aula com a outra variação, uma variação
que a escola tem o dever de apresentar aos seus alunos, né? Então, o aluno traz a sua carga linguística, que não deve ser menosprezada pelo professor, mas ele também encontra uma outra variação linguística, que é a norma culta, e que também precisa ser apresentado para ele. Então é esse choque de variações que se encontram, e é aí que o professor precisa estar habilitado para lidar com tudo isso. Só para vocês terem uma ideia da vivência desse garoto quando ele chegou na sala de aula, essa confusão toda que ele nos coloca pela sua descrição. Dando continuidade, eu trago aqui uma linguista que tem como foco de pesquisa a variação linguística, sociolinguística, que é a Stella Maris Bortoni Ricardo, e ela faz alguns questionamentos que podem nos responder essa pergunta, se a sociolinguística deve ou não ir para a sala de aula. Veja aqui o item A. O ou a aluna chega à escola usando a variedade linguística da sua casa, onde predomina a oralidade, o afeto e a informalidade. Então, essa liberdade linguística que permeia as nossas relações, não tem como você deixar na rua, não tem como você deixar em casa. Você, enquanto aluno e enquanto professor, deve saber disso. Ele traz tudo isso para a sala de aula. Então, veja um outro questionamento da linguista. Os professores contemporâneos ainda estão inseguros e sem saber se devem ou não corrigir ou falar sobre os erros de português. Então esse é um debate também que permeia os eventos sobre linguística, sobre educação, sobre ensino e aprendizagem de língua materna. E os professores contemporâneos, apesar de toda essa disseminação de conhecimento que está aí disponíveis a todos nós, eles não sabem como lidar com tudo isso, né? Então, eles não sabem como lidar com os erros, eu coloquei aqui entre aspas, porque para a linguística não existe o erro de português, o certo em língua portuguesa. O que existe são colocações ou variações adequadas ou inadequadas. Então, conforme a posição, conforme o seu momento, conforme a situação que você está vivendo, é comum um linguajar mais solto, mais familiar, mais informal, mais cheio de afeto. E conforme a situação, é necessário, é preciso uma variação culta, uma variação formalizada, né? Então nessa linha muito tênue em que o professor se coloca e às vezes nós não sabemos como lidar. Então aí está o nosso papel para promovermos aí um grande debate, eu e vocês enquanto alunos e futuros professores, até muitos já atuando como professores. É esse o debate que nós devemos chegar pelo menos num denominador quase comum. Eu não digo comum, né? Nós vivemos aí em um ambiente democrático, onde as expressões ainda se podem ser manifestadas e nem todos concordam com isso. Mas nós precisamos pensar em um meio eficaz para lidarmos com todas essas diferenças e essas variações linguísticas. Dando continuidade, pessoal, para tentar aí responder aí a nossa primeira reflexão sobre a inserção dessa disciplina na sala de aula, nós trouxemos aqui, amparado nessa linguista Bortoni Ricardo, algumas dicas em que ela nos traz. Uma das primeiras dicas, o item A, é a identificação da diferença, né? Então, existe uma regra padrão, aquela bem normatizada, amparada na norma, na gramática normativa tradicional. Existe já uma norma já considerada culta, um português brasileiro contemporâneo, e nós, enquanto professores, formadores, né, que temos essa missão de formar cidadãos, formar pessoas, prepará-los não só para o mercado, mas também como cidadãos preocupados com todas essas questões que nós temos hoje, ambientais, questões sistemáticas, questões políticas, questões ideológicas, uma série de questões. Nós temos que identificar essas diferenças linguísticas que os alunos trazem. Um outro item é a conscientização para o aluno monitorar seu estilo linguístico próprio.
Então, em vez daquela correção dura, daquela correção direta, talvez trabalhar com a metodologia, com um processo, com um método pedagógico em que a criança própria pode perceber ela própria as variações linguísticas dela e o que a escola está nos trazendo enquanto um estilo, uma variação formal. E que ela saiba identificar em que momento ela pode usar uma variação mais livre, mais solta e uma variação mais formalizada. Então esse é um processo, um dos grandes processos para os professores, trabalhar nessa conscientização. E isso, pessoal, não é feito da noite para o dia, né? Existe paciência, existe muito estudo, existe muita disciplina, enfim, o tempo, existe tempo, algo que hoje as pessoas não querem muito, né? Ter paciência. Vamos lá, pessoal. O item C, não esquecer. Então, cabe ao professor não esquecer a cultura, a diferença e o trato respeitoso para tratar da variação formal culta e informal oral popular. Então, nós temos relações que devem ser permeadas por respeito, né? Não criar aquela relação dura, aquela relação muito atravessada de chateações, daquelas correções em momentos impróprios, né? Então, trabalhar com isso sem esquecer que o aluno não chega na escola ele sem saber nada. O aluno chega já dominando, e digo muito bem, a sua língua materna. E tudo isso deve ser aproveitado durante as aulas de língua portuguesa, durante as aulas de produção de texto, durante as aulas de redação, enfim, durante as aulas de língua. Um outro item, o D, sempre que possível, aproveitar para conscientizar a turma quanto às diferenças sociolinguísticas, apresentando a variante adequada aos estilos monitorados orais e à língua escrita. Então, veja, gente, é sempre que possível. Então, um professor preparado, que tem noção, que tem um conhecimento dessas disciplinas e de como lidar com tudo isso, ele vai saber o momento certo em aproveitar para conscientizar o seu alunado em relação a essas variações. Então, é nesse momento em que ele começa a inserir para o seu aluno que há uma variação adequada, que há um estilo que deve ser mais monitorado, tanto em uma situação oral quanto escrita, para algumas situações, como, por exemplo, na hora de uma escrita de um texto formal, no momento em que vai se preparar, no momento de vestibular, no momento de concurso público, no momento em que você vai fazer um teste em uma empresa para tentar se candidatar a uma vaga de trabalho, em diversas outras situações em que exige uma posição linguística mais monitorada, certo? Vamos lá. Um lembrete, pessoal, a gente sempre que fala na sociolinguística, na variação e na mudança linguísticas, a gente precisa conceituar o que é a língua para essa disciplina, porque a língua, ela tem conceitos multifacetados. Dependendo da disciplina que você está trabalhando com o seu aluno, ou mesmo aqui durante o curso de letras, você tem um conceito de língua, e é este conceito que você vai trabalhar dentro da concepção teórica da disciplina que você está estudando, para a prova, do material que você está preparando para uma aula, enfim. Para a sociolinguística, a língua é movimento, a língua não é fixa, não é engessada, a língua é heterogênea, ela está em constante movimento, ela vai acompanhando a evolução do tempo, os acontecimentos sociais, as inovações tecnológicas. Por isso que ela varia e muda naturalmente. Não tem como defendermos uma língua homogênea, uma língua fixa, por isso nós não paramos no tempo, mudamos em tudo, nosso jeito de pensar, nossos conceitos, a moda, as marcas de carro, os computadores, tudo vai mudando e a língua vai acompanhando tudo isso, justamente porque ela é considerada pela sociolinguística como algo que flui, algo líquido, algo que progride. Então, a língua ela não fica presa num cercadinho.
Então, eu costumo dizer isso para os meus alunos, que não tem como você prender a língua num cercadinho, ela vai escapar, dada essa liquidez. Então, é isso que faz com que a língua, que justifique por que a língua vai variando e acompanhando essa evolução do tempo. Por que ela não fica estagnada? Ela nos acompanha o nosso crescimento o tempo todo, porque ela é concebida dessa forma para a sociolinguística. Então, pessoal, dentro aqui deste conceito que nós estamos trabalhando aqui, há alguns fenômenos que eles são regulares, eles são sempre trabalhados quando são apresentadas essas disciplinas para vocês, ou mesmo quando vocês forem apresentar para alguém, esses conceitos, essas regularidades, elas sempre são trazidas para a discussão. Um exemplo muito trabalhado é o rotacismo, que vocês já conhecem, que é a troca dessa consoante L pelo R. Então aqui é comum vocês ouvirem de determinadas comunidades de falante, ao invés de dizer solto, dizerem sorto, né? Ao invés de dizer volta, dizer volta, vamos dar uma volta. O mais comum é flor e bicicleta, né? Placa. As pessoas que têm uma classe, que são pertencentes a uma classe social, que às vezes por falta de conhecimento, de acesso à educação formal, há um pouco mais de anos de escola, às vezes por uma situação econômica que não lhe dá acesso de ter as condições de acessar os bens culturais que estão disponíveis, né? A gente não sabe a vida dessa pessoa, se ela tem acesso à internet, e mesmo que ela tenha através do seu celular, ela tem orientação sobre como ela deve utilizar essas variações linguísticas, como ela deve se comportar diante do mercado de trabalho. Então, todas essas questões são colocadas aqui dentro do rotacismo, para além de uma simples troca, para além de um simples preconceito linguístico. Então, quando nós falamos do rotacismo, nós precisamos pensar também nessas questões sociais. E um Brasil escancaradamente desigual, em que milhões de pessoas não têm acesso a esses bens culturais, a esses bens formais. Então, gente, o rotacismo, ele precisa ser discutido porque, conforme o lugar em que você vá dar aula, você vai encontrar alunos que vão chegar com essa variação linguística. E como lidar com tudo isso, né? Como dizer e explicar para a criança que essa variação ela é inadequada em algumas situações. Elas não podem ser ditas em algumas situações que pode comprometer ainda mais a situação desse aluno. Então, essas questões precisam ser colocadas na pauta e você precisa ter esse conhecimento. Uma outra questão, gente, é a colocação pronominal. Vejam, alunos, o Brasil é proclítico, né? Quando eu digo que o Brasil é proclítico, essa é uma defesa dos linguistas que tratam dessa questão, e eu trouxe aqui já uma situação em que duas pessoas conversando um diz, me sinto agradecido à vida. Aí o outro diz, como? Você não tem carro, não tem casa, não tem cartões de crédito. Então, aqui a gente já vê o agradecido à vida, o estar bem ao ter e não ao ser. Então, nós temos aqui duas posições interpretativas diferentes. Aí o outro que diz, e me sinto agradecido à vida, diz, eu disse que me sinto agradecido à vida, não ao sistema, né? Nós temos aí um sistema capitalista neoliberalista em que se valoriza o ter e não o ser. Então, por isso, essa busca constante pelo ter. E essa pessoa está agradecendo a sua essência, o dom da vida, essa graça em que ele recebeu, essa vida. Então, ele se sente agradecido por estar vivo. E vejam aqui, quando eu disse que o Brasil é proclítico, em que ele coloca o pronome átono em uma situação proclítica, em início de frase. Para a gramática normativa tradicional, essa colocação ela é proibida, é um erro, jamais se pode fazer isso.
Mas nós já estamos diante de um português brasileiro contemporâneo em que falantes que têm acesso ao conhecimento, que têm acesso a vários anos de escola, que têm formação, que já estão usando essa forma dentro de escritas oficiais. Se vocês observarem, muitos linguistas, muitos autores já usam isso de uma forma bastante natural. Isso indica que, não que eles não tenham conhecimento, mas sim que é já uma cultura, um hábito do português brasileiro que já está variando, partindo da variação para uma mudança linguística. E isso pode ser ou não, né? Isso pode ser tratado como uma regra culta do português brasileiro, talvez daqui a alguns anos. Então, essa já é uma regularidade, já é um hábito, já é um costume. Se você prestar atenção e observar nas suas relações, que poucas pessoas vão dizer sinto-me, né? Principalmente na oralidade. Na escrita, talvez as pessoas que tenham um cuidado mais monitorado, talvez observem isso, né? E ainda coloque isso, mas já começa a causar alguns estranhamentos. Então essa é uma das regularidades. Uma outra questão, gente, é a variação, a inovação, a mudança linguísticas. Então a língua, ela, o tempo todo, ela vai variando e mudando, né? Eu trouxe aqui um exemplo do linguista Marcos Banho, da palavra, do verbo sentir, né? Então, o verbo sinto aqui, eu sinto. Antigamente, aí no século XV, XVI, o correto, o português culto, formal, vamos dizer assim, um português de Portugal antigo, era senso. Ao invés de dizer eu sinto, diziam eu senso. Com o tempo, vejam no quadradinho 2, o senso era o culto, era a forma culta, mas já tínhamos uma variação de sinto. Então aqui, neste quadrado 2, o senso era a forma culta, formal, e o sinto uma variação inadequada, ou entre aspas, errada. No quadradinho 3, vocês podem perceber que inverte. O sinto já passa a ser uma variação considerada culta e o senso passa a ser uma variação já considerada, talvez uma variação considerada por pessoa inculta, inadequada, porque ela neste momento passa a ser pronunciada por pessoas talvez que tenham um grau de formalidade, um grau cultural, ou mesmo pessoas que têm alguns anos de escola reduzido, né? Então aqui já se inverte. E por último, sinto. Então aqui, hoje, essa é a nossa forma de se expressar dentro do nosso padrão, dentro do português culto. E aqui houve uma mudança. Então, aqui entre o 2 e o 3, nós tínhamos uma variação e uma mudança. E no sinto, o quadradinho 4, nós temos aqui uma prova da mudança linguística. Então, isso que é importante vocês saberem isso, que o tempo todo nós estamos variando e mudando, a língua vai variando e mudando, e quando ela toma a sua forma e domina os dicionários, as gramáticas e o dicionário particular de cada um, as pessoas, principalmente as pessoas que têm acesso à informação, as pessoas que têm um grau de escolaridade maior, passam a falar com regularidade essa palavra, ocorreu a mudança, e esse passa a ser a forma culta, a forma adequada. E por último aqui o preconceito linguístico. Então é muito importante você, enquanto professor, você saber sobre a questão do preconceito linguístico. Por quê? Em sala de aula é muito comum pessoas de outras regiões, quando chegam de uma outra cidade, de um outro estado, chegam na sala de aula, essa mistura, essa variação linguística de alguns determinados locais, elas passam sim por questões vexatórias. Então, o professor tem que estar preparado para lidar com essas questões dentro da sala de aula, para trabalhar com isso, com as diferenças e conscientizar os alunos que não existe um único jeito para dizer a mesma coisa. Dando continuidade aqui, pessoal, nós terminamos aí a nossa apresentação para vocês. Trouxe aqui 2 referências somente para essa fala sobre a variação e mudança linguísticas.
E no mais, espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos para vocês. E não esqueça de continuar pensando e refletindo sobre a língua. Um grande abraço a todos.